Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Paz do Senhor, professores, sejam muito bem-vindos ao canal Ensinar com Dedicação. Vamos juntos, mais uma vez, mergulhar na Palavra de Deus para nos prepararmos para uma aula que, com certeza, vai fazer a diferença. Professores, antes de abrir qualquer livro ou esboço, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é esta. A preparação da nossa aula começa de joelhos. Sabe, uma lição, por mais bem estudada que seja, sem a unção do Espírito Santo, ela é só letra morta. É Ele quem dá vida, é Ele quem convence, é Ele quem transforma. Nossa dependência dele é o que vai fazer toda a diferença lá na sala de aula. Bom, então qual vai ser o nosso roteiro hoje? Nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, o fundamento do ensino. Depois, a gente mergulha na escolha de dois caminhos, com Abrão e Ló. Vamos ver os sinais de uma fé genuína e, claro, a parte prática, um passo a passo de como ensinar essa lição. E, por fim, a aplicação e o encerramento. Vamos lá? E o nosso primeiro ponto, gente, é a base de tudo. Antes mesmo da gente pensar em como ensinar, a gente precisa parar e avaliar como a gente está. A nossa conexão com Deus é o verdadeiro alicerce. É sobre ele que a gente constrói uma aula realmente eficaz. E olha que reflexão poderosa que a introdução na nossa lição já traz para a gente. É isso. É nos desertos, é nas dificuldades do dia a dia que a nossa fé deixa de ser só uma teoria e se torna algo real, palpável. É exatamente isso que a gente vai ver na jornada de Abrão. Essa frase é ótima para nos motivar e para mostrar aos nossos alunos o propósito das provações. Agora sim, a gente entra no coração da nossa lição, o momento da grande decisão. Um conflito que revela dois tipos de coração, duas maneiras completamente diferentes de enxergar a vida e que são personificados em Abrão e no sobrinho dele, Ló. O problema todo começa de uma forma bem prática, bem humana. A prosperidade de Abrão e Ló cresceu tanto que acabou gerando um conflito. Simplesmente não tinha pasto e água para todo mundo. E a Bíblia faz questão de dar um detalhe importante. Eles não estavam sozinhos ali. Outros povos já moravam na terra, o que deixava o espaço ainda mais disputado. Ou seja, a bênção da prosperidade trouxe junto um grande desafio de convivência. E aqui está o ponto crucial, onde o caráter de cada um fica assim escancarado. Abrão, que era o mais velho, o líder, abre mão do seu direito de escolher primeiro. A prioridade dele era a paz, era a comunhão. Ele confiava que não importava para onde fosse, Deus iria sustentá-lo. Já o Ló olhou com os olhos da carne. Ele viu aquela terra que parecia um jardim, verdinha, e nem pensou duas vezes. Agiu por puro oportunismo, guiado pela aparência, sem honrar o tio e, o pior, sem nem sequer buscar a direção de Deus. Pensem nisso, uma decisão, um único momento de escolha que definiu dois destinos completamente diferentes. Isso mostra de um jeito muito claro como as nossas decisões, por menores que pareçam, vão desenhando o nosso futuro. É uma lição poderosa demais para nós e para os nossos alunos. Tá, mas e o que acontece depois da separação? Enquanto Ló vai armando suas tendas na direção de Sodoma, Abrão faz algo totalmente diferente. Ele odra. A resposta de Abrão revela a profundidade da fé que ele tinha, uma fé marcada por uma prática constante: construir altares. E o que era um altar naquele contexto? A gente pode pensar que é só um monte de pedras, mas era muito mais do que isso. Como o dicionário bíblico Baker nos ajuda a entender, o altar era um ponto de encontro com Deus. Um lugar de entrega, de gratidão, de reconhecer a presença e o senhorio de Deus. Era um verdadeiro marco espiritual na jornada. A vida de Abrão pode ser mapeada por seus altares. Olha só, em Siquém, ele agradece a promessa. Em Betel, ele invoca o nome do Senhor, buscando intimidade. Em Hebron, que significa união, logo depois da separação de Ló, ele reafirma sua união com Deus. E por fim, em Moriá, o altar do teste final, onde a adoração dele custou absolutamente tudo. Cada altar representa um nível mais profundo de fé e de entrega. Muito bem, professores. Agora que a gente já entendeu a profundidade dessa lição, vamos para a prática. Como é que a gente pode transformar todo esse conteúdo em uma aula dinâmica, uma aula transformadora para os nossos alunos? A própria revista nos dá uma sugestão de método que é fantástica. Comece a aula com uma pergunta direta aos alunos. Nós buscamos a orientação de Deus antes de tomar nossas decisões? Pronto.
Isso já traz o tema para a realidade deles, gera uma reflexão imediata e abre um espaço incrível para participação. Para a gente organizar nossa mente, vamos pensar num tipo de plano de voo para a aula. O que é essencial? O que não pode faltar de jeito nenhum? O contraste entre Abrão e Ló, o significado dos altares e a aplicação prática. O que a gente pode fazer para enriquecer a aula? Aprofundar as consequências para Ló e usar boas perguntas. E o que a gente deve evitar a todo custo? Sair do tema central, que são as escolhas, e principalmente uma aula sem vida, que seja só uma narração da história. E aqui vão umas dicas pedagógicas bem rápidas para nossa classe de adultos que tem suas particularidades, né? Começar com a pergunta personaliza o tema na hora. É fundamental dar tempo para as respostas, ouvir e valorizar cada participação. O exemplo de Ló serve para a gente mostrar que as consequências são reais. E o ponto final tem que ser sempre este: a importância de parar, refletir e orar antes de decidir qualquer coisa. E agora a gente chega no momento de amarrar todos os pontos. Como é que os nossos alunos podem pegar essas verdades bíblicas e levar para a segunda-feira, para a vida deles? A aplicação é o grande objetivo da nossa aula. A mensagem que precisa ficar gravada no coração de todo mundo é esta: nossas escolhas são opcionais, mas as consequências delas são inevitáveis. Abrão semeou na fé e colheu a promessa. Ló semeou na cobiça e colheu cativeiro, perda e destruição. É simples e extremamente poderoso. E para a gente selar o ensinamento, vamos usar a verdade prática da lição. A escolha de Abrão foi recompensada não por algum mérito dele, mas pela fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. Essa é a nossa segurança. A fidelidade não está em nós, mas nele. E para cada professor, cada professora que está nos assistindo, a palavra final é de encorajamento. Não precisa se sentir intimidado pelo desafio. O mesmo Deus que esteve com Abrão em cada passo, em cada altar, é o Deus que está com você na preparação e na hora de ministrar essa aula. Prepare-se, dependa do Espírito e ensine com ousadia e com muito amor. E não para por aqui não. Na próxima semana, a gente vai continuar essa caminhada, trilhando os passos desses heróis da fé. Eu conto com a presença de todos para a gente se preparar juntos mais uma vez. Que Deus abençoe cada um e dê uma aula excelente. A paz do Senhor.